Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde nós tratamos o tema maturidade nas decisões. Bom, na nossa aula anterior, nós falamos sobre a capacidade do homem de decidir por si só, como um desejo de Deus na criação do homem. Quando Deus formou o homem, Deus criou o homem, ele deu ao homem a capacidade de decidir, de tomar decisões. Então, todos nós tomamos decisões diariamente. E ninguém está isento de tomar decisão. Até quem delega a decisão para uma outra pessoa, está tomando uma decisão. Então, meus queridos, as decisões que nós tomamos, elas produzem frutos, elas produzem consequências, sejam elas boas ou ruins. Por isso, nós estamos aqui para refletir sobre a forma como nós tomamos as nossas decisões, porque maturidade nas decisões, ela implica em buscarmos a melhor forma de tomar nossas decisões. Eu vou contar uma história para vocês sobre certa vez que um homem muito bem sucedido foi ser entrevistado para que ele pudesse compartilhar com as pessoas, qual era a chave do sucesso dele, Então perguntaram para esse homem, olha, por que você tem tanto sucesso naquilo que você faz? Olha, ele respondeu, eu tenho sucesso nessas coisas que eu faço porque eu acabo tomando as decisões corretas. Eu sempre tomo a decisão certa para tomar. Isso me leva a ter sucesso, isso me leva a realizar aquilo que eu tenho planejado. E a pessoa, o repórter perguntou, olha, mas a que se deve essa qualidade sua de tomar decisões corretas? Porque como que você consegue saber que a decisão é correta? Ele respondeu, olha, apenas uma palavra para você, a experiência. A experiência me faz saber qual decisão é a melhor, qual decisão é a mais correta para determinado tipo de situação. E ainda em tom investigativo, o repórter voltou novamente para a pessoa que estava sendo entrevistada e perguntou, olha, tá bom, eu entendo que é experiência, mas como é que você adquiriu a experiência necessária para que você pudesse tomar decisões corretas na maior parte do tempo? Então aquele sábio homem de sucesso, ele respondeu, veja bem, para que eu atingisse essa maturidade, para que eu tivesse essa experiência, eu precisei tomar decisões erradas. Então, encerrou ali aquela entrevista, Aonde nós queremos chegar aqui? Logo de cara, no início dessa aula, Decisões corretas, elas precedem de experiências. E decisões alegadamente erradas, elas fazem parte dessa experiência, elas fazem parte deste conjunto. Então, quando nós olhamos e refletimos sobre aquilo que foi falado na aula anterior, aqueles que assistiram vão se lembrar que eu encerrei a aula fazendo algumas perguntas, A primeira pergunta é se você gosta de tomar decisões. Porque ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu tenho visto pessoas que são extremamente entusiasmadas em tomar decisões e outras nem tanto. Tem gente que não gosta de tomar decisão. E é claro que é preciso entender os motivos, talvez porque ela não queira parar para pensar, para decidir, para analisar as alternativas, ou simplesmente por achar que só toma decisões erradas. Mas eu gostaria de, ao longo desses encontros nossos, que a gente pudesse refletir sobre isso. Se você gosta ou não de tomar decisões e o porquê você gosta ou não de tomar decisões. A segunda pergunta que eu fiz é como você toma as suas decisões. Será que existe um processo? Será que você pensa de uma forma estruturada? Nós vamos refletir um pouco sobre isso nesta e nas próximas aulas também,
sobre alguns processos aqui que nos auxiliam na tomada de decisão. E a outra reflexão é de que forma as decisões impactaram na sua vida até aqui, né? Nós comentamos que às vezes a gente pode até não estar satisfeito com o resultado que a gente alcançou das nossas decisões. Podemos estar extremamente satisfeitos, podemos estar reflexivos e olhar para trás e ver, poxa, eu poderia estar numa outra situação. Então, as nossas decisões nos trouxeram experiência e adquirir experiência é importante para que a gente tome decisões corretas. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você, né, a partir desta reflexão que você fez, das decisões erradas ao seu julgamento que você tomou, que você pudesse enxergar isso como oportunidade de tomar novas decisões, decisões mais assertivas, mais corretas, para que você possa efetivamente ter a tão chamada maturidade no seu processo de tomada de decisão. E por fim eu perguntei, qual tem sido o envolvimento de Deus nas decisões? Olha, eu cresci vendo o meu pai tomar decisões e sempre envolvendo Deus. Meu pai sempre orava, era uma coisa que eu aprendi, que eu trouxe da minha infância. E por diversas vezes, às vezes para comprar um carro, né, trocar de carro, eu me lembro do meu pai buscando a direção de Deus, buscando orientação, né, e isso é algo que eu carrego comigo até hoje. Então eu pergunto a você, qual o envolvimento que Deus tem nas suas decisões? Bom, essas foram as reflexões que nós fizemos na aula passada, né? Mas o conteúdo de hoje ele vai envolver algo muito importante para qualquer tomada de decisão, né? Seja ela pequena, seja ela uma decisão para a vida. Ela diz a respeito sobre aonde você quer chegar. Você tem que descobrir aonde você quer chegar, qual o seu objetivo, qual o propósito. Nós conhecemos, né, existem filmes aí da Disney, né, o livro que fala um conto chamado Alice no País das Maravilhas. Eu acho que todos conhecem ou pelo menos já ouviram falar sobre este livro ou sobre o filme da Disney, né? Mas existe um diálogo no livro que ele é bem interessante. É quando a Alice, a personagem principal, pergunta para o gato, né? O senhor pode me ajudar? E o gato responde, ora, mas é claro, né? E ela perguntou, para onde vai essa estrada? E o gato, curioso, perguntou, para onde você quer ir? E ela respondeu, eu não sei, eu estou perdida. Então o gato sabiamente responde, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho um chefe que fala isso o tempo todo, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Então, uma coisa muito importante que nós devemos nos atentar aqui é aonde você quer chegar. Qual o norte que orienta as suas decisões? Ora, as nossas decisões, elas são guiadas por dois elementos fundamentais. Existem vários, eu quero trazer dois elementos fundamentais aqui pela qual as nossas decisões elas são guiadas. Primeiro é o propósito das nossas vidas, o propósito que nós queremos atingir, o propósito, o resultado final daquela decisão. E a segunda são os valores. Então, se estamos tomando hoje uma decisão, nós precisamos nos atentar qual o propósito, qual a finalidade eu quero atingir com aquela decisão e se ela fere ou não algum valor pessoal meu. Nós não podemos tomar decisões simplesmente de forma aleatória. Nós não podemos virar uma moeda para o alto e definir, olha, cara, eu faço isso, coroa, eu faço aquilo. Não. As nossas decisões elas têm que ter endereço certo. Uma boa decisão, ela possui uma direção certa. As nossas decisões devem ser propositais. Qualquer decisão que nós tomamos,
elas têm que ser propositais, ela tem que ter um destino, ela tem que ter um objetivo claro nas nossas mentes. Fica muito mais fácil a gente decidir quando a gente sabe aonde a gente quer chegar. Se eu estou querendo ir ao norte, né, e eu vejo uma estrada e eu tenho ali, ó, essa estrada leva para o norte, essa estrada leva para o sul, fica mais claro para mim, fica fácil, né? Se eu estou dirigindo na Dutra e quero chegar ao Rio de Janeiro, né, eu vou pegar Dutra sentido Rio de Janeiro, a estrada. Se eu quero ir para São Paulo, eu vou pegar sentido São Paulo. Então é muito importante nós sabermos aonde nós queremos chegar. Uma boa decisão, ela precede também de um bom planejamento. Nós vamos falar isso mais para frente, mas é muito importante nós entendermos essas coisas. Aonde nós queremos chegar, aonde você quer chegar. E aí eu faço uma pergunta crucial. Qual é o propósito da sua vida? Há alguns anos atrás, em 2018, eu fiz um treinamento, eu participei de um treinamento com executivos do mundo inteiro. Existiam pessoas ali do mundo inteiro, eram 30 pessoas, né, líderes da empresa, e a gente estava ali participando daquele treinamento. No último dia do treinamento, foi feita uma pergunta para aqueles 30 participantes. Qual de vocês conhece o propósito da sua vida? Eu não sei se você se assustaria ou não, mas eu me assustei ao ver que apenas 3 pessoas levantaram a mão. Eu fui uma delas. E eu já explico daqui a pouco por quê. Apenas 3 pessoas no universo de 30 de líderes globais de uma empresa multinacional sabiam o propósito das suas vidas. Nós estamos falando de pessoas que atingiram um certo sucesso profissional, que possuem uma carreira consolidada, provavelmente todos têm filhos, ali, a maioria ali tinha famílias, tinha filhos, tinham conquistado coisas, mas apenas poucos souberam responder que tinha um propósito para a vida. Isso não te intriga também? Você tem um propósito para a sua vida? Olha, as pessoas confundem muito ambições pessoais com propósito de vida. As pessoas ambicionam, não, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero constituir uma família, eu quero ser famoso, eu quero ser bom nisso, eu quero ser professor, eu quero ser essa profissão, aquela, né? Mas isso não é propósito de vida. Isso são ambições que você adquire durante a sua vida, né? Não é pecado também você ambicionar algumas dessas coisas, tá? Eu quero deixar bem claro que o propósito de vida, ele vai muito além disso. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Famosos, artistas, eles têm fama, têm dinheiro, né? E estão aí em depressão, estão com problemas, né? Se afundam nas drogas, tentam até se suicidar. Por quê? Possuem tudo que o mundo pode oferecer, mas não têm propósito para suas vidas. Elas não sabem o motivo, a razão pela qual elas existem. Então, meus queridos, né, ter posses, ter ambições não é pecado, mas isto não deve ser o propósito da sua vida. Então, quando nós falamos de decisões e propósito, qual a direção as suas decisões devem te levar? E eu quero convidar vocês a refletir. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, né, você é cristão, assim como eu, você frequenta a Igreja Batista Ágape, né? Nós estamos falando para um público aqui que pode ser até mais amplo do que esse. Mas a maioria das pessoas são essas. Mas eu ainda assim quero trazer essa reflexão. Qual o propósito de Deus para nós? Olha, nós fomos criados por Deus por um propósito muito específico. Nos relacionarmos com Ele. Quando nós lemos em Gênesis, né, e na aula passada nós lemos o trecho justamente em que Deus ordena para que não comesse ali daquela árvore, né, deu a eles a
a capacidade de decidir se ia ou não comer, quando nós analisamos ali aquele episódio, né, logo em seguida que o homem e a mulher comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus, eles tiveram essa consciência. A Bíblia relata que eles cozinharam folhas para cobrir os seus corpos e se esconderam de Deus porque na viração do dia, ou seja, às tardes, Deus vinha se encontrar com eles. Ora, Deus criou o homem para se relacionar com eles. E este é o propósito principal que Deus tem para nossas vidas. E o segundo é, nós devemos levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós precisamos entender que a gente existe para isso, para relacionar com Deus e para fazer com que outras pessoas se relacionem. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente tomar as nossas decisões. Opa, eu tenho um norte aqui. Porque elas têm que ter como objetivo final essas duas coisas. O objetivo final de toda decisão, daquele que é crente, aquele que é servo do Senhor, né, aquele que conhece a palavra de Deus, é se relacionar com Deus. E é levar a palavra de Deus, levar o evangelho a outras pessoas para que outras pessoas possam se relacionar com Deus. Esse é o propósito de Deus. Claro que muitos vão usar talentos diferentes para atingir esses objetivos, mas este é o propósito, esse é o centro. E as nossas decisões devem estar centradas, devem estar direcionadas para essas coisas, para essas duas coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que poderoso! Nós fomos reconciliados com Cristo, com Deus. O relacionamento, o propósito de Deus para nós é nos relacionarmos com Ele. E com o pecado houve essa separação, mas Deus quer se reconciliar conosco através de Jesus Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em nós foi dada essa palavra. Nós devemos nos reconciliar com Deus. E nós assumimos esse ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ora, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja se não é este o propósito de Deus para conosco, nos reconciliarmos, religarmos a esta comunhão com Deus, a este relacionamento com Deus e receber de Deus esta missão, este ministério da reconciliação, para reconciliar outras pessoas. Meus queridos, se essa missão, se esse propósito não estiver claro nos nossos corações, que somos cristãos, que frequentamos a igreja, que vamos à casa de Deus, para quem mais estará claro? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Portanto, eu trago essa reflexão a vocês. Decida-se a relacionar-se com Deus. Tome essa decisão hoje. Tenha como propósito de vida os propósitos de Deus para você. Deseje qualquer coisa que você queira, seja família, seja casa, seja carro, viagens, empregos, cargos, profissões, mas priorize sempre o seu relacionamento com Deus. Priorize sempre o seu relacionamento com Deus. Viva os valores de Deus. Viva aquilo que está na palavra de Deus. Viva tudo isso intensamente. Todo o resto vai ser acrescentado na proporção que Deus tem para te dar.
Mateus 6,33, é bem conhecido esse versículo, mas buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, o que está sendo dito aqui? Se a gente lê antes, a gente vai ver Deus falando, não andeis ansiosos, porque é a vez de comer, de beber, porque é a vez de vestir, né? Porque Deus veste, né? Até as flores, os lírios se vestem como de uma forma tão linda que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Olha, Deus ele cuida de nós, Deus está cuidando de nós o tempo todo nós vivemos debaixo do cuidado de Deus. Mas nós devemos priorizar e buscar primeiramente as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus. Pode parecer óbvio, mas tenho visto muitos cristãos, muita gente afastado deste mandamento. Eu tenho visto muita gente priorizando outras coisas que não o reino de Deus, ainda estando na igreja, ainda frequentando. Então, se você é uma dessas pessoas, né, atente-se a essa palavra que está sendo falada. Seja proposital nas suas decisões. Se você segue, você é cristão, está na igreja, tem buscado a Deus, tem estado ali, mas ainda assim, né, tem tido dúvidas em relação às decisões que você tem tomado, centralize-se dentro do propósito de Deus. Centralize, né, mentalize aquilo que Deus tem para você, aquelas promessas que Deus tem colocado para você. E você vai perceber o quanto que Deus já colocou nas suas mãos, o quanto você já caminhou com Deus. Maturidade nas decisões. Este é o tema da nossa aula. E ela começa quando nós priorizamos as decisões mais importantes. Lembra como eu comentei na primeira aula que tomamos 35 mil decisões por dia? Às vezes nós nem sabemos, nem nos damos conta disso. Mas nós devemos priorizar as decisões mais importantes. Não postergar, mas priorizar. E hoje, a decisão mais importante que você pode fazer é se comprometer a viver segundo o propósito de Deus para a sua vida. Este propósito é se relacionar com Ele e levar os outros a fazerem o mesmo. Você pode fazer essa oração comigo? Pai, nós te damos graça pela sua palavra, Deus, que ela é real e verdadeira em nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não temos entendido qual o propósito das nossas vidas, ó Pai. Nós não temos entendido, ó Deus, que o propósito das nossas vidas, ó Deus, é nos relacionarmos contigo, ó Pai, e levarmos outras pessoas a se relacionarem contigo. E temos nos perdido, ó Deus, em desejos, em ambições terrenas, em coisas que nós não vamos levar nessa terra, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos ajude neste dia, ó Deus, a priorizarmos as nossas decisões, ó Pai. E a entendermos, ó Pai, o propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus. Queremos, Senhor, viver os Teus planos, viver as Tuas promessas para as nossas vidas, ó Deus. Abençoa cada um que está fazendo essa oração. E que a partir de hoje, ó Deus, nós possamos ter esta priorização das coisas que vêm do alto como meta principal das nossas vidas. Abençoa este amado irmão, esta amada irmã que está ouvindo agora este vídeo, Deus. Que eles possam ter a sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, talvez pela primeira vez na sua vida, entre em contato aqui com a nossa igreja. Escreva lá num dos e-mails, num dos canais aqui, ou até no nosso chat, que nós queremos saber. Agora, se você já é membro e tomou essa decisão de realmente priorizar o que é prioritário, busque viver esta vida em que o reino de Deus e a sua justiça seja de fato aquilo que é prioridade
na sua vida. Amém, queridos? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a importância do planejamento no processo da tomada de decisão. Eu aguardo você no próximo domingo. Até mais!